Tá aparecendo tudo certinho aí? Assim, o slide. Ok. É, E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui a gente vai conversar um pouco sobre mitos da criação. A Bíblia é cópia de mitos antigos. É, Espero que você esteja bem aqui no canal. E esse assunto é um assunto muito interessante, muito problemático, e muito complexo, né? Do ponto de vista das pessoas que falam, dos estudiosos do mundo acadêmico que escreve mostrando que os textos do Gênesis, né, e toda a literatura do Pentateuco, ela foi plagiada, né, ela teve uma dependência dos mitos tanto sumerianos quanto babilônicos, e assim vai, em especial os mitos babilônicos, né? Porque qual é a problemática? No vídeo de hoje, nesse pequeno estudo, eu vou mostrar toda essa problemática que a academia, muitos teólogos conservadores, eles entendem também que a confecção, né, dos capítulos um e 2 até o capítulo um até o do capítulo um ao 11 se faz por um plágio simbólico, a, por uma dependência literária dos mitos da Babilônia, né? O mito babilônico e tal. E nesse vídeo, esse estudo são dois vídeos. Nessa primeira parte, eu vou mostrar como eles argumentam, como eles o que eles falam, né? Porque é bem defensável que o que eles apontam dessa dependência literária. Você vai escutar muito essa expressão, dependência literária dos mitos babilônio, do mito babilônio e sumeriano, né? São os dois mitos principais. Então, antes de começarmos a observar aqui o que eles falam, eu não vejo por esse lado, não há uma dependência literária ah, do, do, do autor do Gênesis em relação aos mitos. Não há. Eu sou conservador, isso aí eu vou mostrar o porquê. Não há, mas eu só vou poder mostrar isso num segundo vídeo, porque nesse vídeo eu tenho que gastar o tempo aqui no Google Meet para mostrar quais são os pontos que eles mostram que, de certa forma, são bem complicados. E, na visão deles, sim, há uma dependência literária ah, do autor do Gênesis. Por que isso se deu? Isso se dá porque quando a Judá, né, os hebreus, os israelitas, eles ficam cativos, eles vão para o exílio da Babilônia, isso em 582, 587, né? Eles vão ficar presos, obviamente, e o povo da Babilônia, o, as suas autoridades lá, elas permitiam que o povo mantivesse a sua cultura ainda dentro de um domínio. E os críticos vão dizer que dentro da, da, da confecção do Gênesis, né, barra Pentateuco, foi lá que se deu a, a escrita, né, a dependência literária, foi lá que foi escrito todo o Pentateuco, em especial o capítulo de Gênesis, os capítulos de Gênesis, principalmente Gênesis 1 e Gênesis 2, porque lá eles vão entender que os hebreus, por, por estarem exilados e por se depararem com os mitos, em especial, com os mitos não, com o mito babilônico, né? Eles vão copiar isso, os hebreus vão copiar, até porque quem foi para o exílio foi uma parte muito grande, não é uma parte em si, da, dos sacerdotes, né, de Israel, de Judá, a parte do sul. E para eles vão entender que lá eles fizeram a confecção toda em cima
do relato da Babilônia, do mito da Babilônia, que é o Enuma-Elish, que a gente vai ver daqui a pouco, e ah, eles vão se basear nesse mito, mas claro, com algumas diferenças, né? Algumas diferenças, mas você tem tem algumas semelhanças e muitas diferenças. Então é isso que a gente vai observar, ok? Agora, só que para observar isso, a gente primeiro tem que definir o que é mito. Mito. O que é mito para você? Ah, primeiro que definir, tem uma definição exata do que é mito, vai depender do tipo de escola de definição que você aceita, ok? Há algumas escolas que vão dizer que mito é algo inverossímil, algo que não tem base na realidade, né? Tem até base na realidade, mas muito fantasiosa. Então, não é fácil definir o que é mito, embora daqui a pouco eu diga o que eu acredito que seja, que realmente seja mito. Mas eu trouxe aqui algumas definições do que é mito. Para esse autor, que é um autor brasileiro, Everaldo Rocha, antropólogo, estudioso da antropologia, né, doutor e mestre, em seu livro O que é Mito, mito é uma narrativa, um discurso ou uma fala. É uma forma de as sociedades espelharem suas contradições e seus paradoxos, dúvidas e inquietações. É uma reflexão sobre a existência do cosmos. Essa última parte aqui é muito interessante, né? É uma reflexão sobre a existência do cosmos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Para esse autor, que é uma autoridade em antropologia e envolve estudar a questão da mitologia, mito é uma narrativa, um discurso ou uma fala. Agora aqui eu trouxe algumas definições de alguns dicionários online, né? Uma breve definição que os dicionaristas dão sobre o termo, né? O dicionário online de língua portuguesa, se você for dar uma googada aí, vai dizer o seguinte: história fantástica, de teor simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Teor simbólico, personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Esse mesmo dicionário, ele dá uma definição um pouco pejorativa. Conhecimento desprovido de verdade e sem fundamento. Aqui seria uma definição negativa do que é mito. Outro dicionário, o dicionário Pirberan, ele vai falar o seguinte: personagem, fato ou particularidade que, não tendo sido real, simboliza não bastante uma generalidade que se deve admitir. Coisa ou pessoa que não existe, mas que se supõe real. Olha só como você vê algumas variações na própria definição do vocábulo mito. Agora aqui eu trouxe um autor que já começa a trabalhar um pouco dentro do que é mito, dentro do campo do Antigo Oriente Próximo, no seu livro, né? John Walton, O Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Olha o que ele fala. Devemos indagar por que uma cultura deveria considerar importantes os relatos sobre os deuses. Aí ele fala, não, ele dá uma citação aqui de uma pessoa, de um autor no livro, aí agora ele vai falar: os moradores da Mesopotâmia não consideravam que seus mitos fossem fantasiosos ou fictícios. Muito interessante essa definição, ou pelo menos essa informação que ele traz. Aí ele fala: parece que os sumérios entendiam que a realidade mitológica era historicamente verdadeira. Parece que os sumérios entendiam que a realidade mitológica era historicamente verdadeira. Então aqui você vê que há uma certa como é que se diz? Diferença com a definição dos dicionários aqui em alguns pontos, né? Porque para o autor, ele traz a informação de que os mitos sumerianos, que é anterior ao mito babilônico, ele entende que ele tem dúvidas que
Ele fala que parece que os sumérios entendiam que a realidade mitológica era historicamente verdadeira, né? Então, e esse autor não é um autor assim, até alguns falam que ele é até um pouco liberal, né? Para ele trazer essa informação aqui é uma informação até muito interessante, muito conservadora, ah, sobre a definição de mito e sobre o que os povos, em especial os sumerianos aqui que ele fala, entendiam a respeito do mito. Agora, eu achei uma definição muito boa em um trabalho que eu li sobre esse assunto, que para mim eu entendo que é a correta, na minha visão. Mito é um modo que a linguagem humana encontrou para explicar as coisas a partir do sagrado. Mito é um modo que a linguagem humana encontrou para explicar as coisas a partir do sagrado. Então, assim, basicamente, um mito é uma narrativa. Uma narrativa independente de cada povo, né? Cada povo tem a sua narrativa e essa narrativa envolve a criação dos deuses e a explicação dos fenômenos naturais, ok? O sol, a lua, a terra, o mar e assim vai. Então, esses elementos, como uma forma de tentar explicar os fenômenos naturais, ou assim por dizer, narrar o que eles são e personificá-los em deuses, né, torna, a meu ver, a, uma definição muito interessante sobre mito. E aí, a linguagem humana encontrou isso para explicar as coisas a partir do sagrado, né, do religioso e tal. Agora, sobre o mito babilônico, né, o Enuma Elish, a gente tem de onde é que surgiu esse mito, né? Como é que ele foi achado, né? Onde é que ele estava, onde ele estava. O responsável pelo achado dos tabletes, são uns tabletes pequenininhos, de forma a linguagem em cuneiforme, né? Que é como se fosse com cunhas, a linguagem do povo caldeu, foi responsável por esse senhor aí, ó, Austin Harry Layard. 1817 1894, aí o nascimento a data da sua morte, mas em 1880 se dá o achado, ou é 1870, alguma coisa assim. Eu esqueci de colocar aqui o ano, né? Ele era um viajante, arqueólogo, cuneiformista, historiador de arte e desenhista. Então, ele encontra os tabletes dentro da biblioteca assíria de Arzubanipal, né? E ele acha vários tabletes. Nesses tabletes, a gente encontra ah, o, o, o conto, né? Aqui, ó, o achado aqui. Isso aqui são 7 tabletes, vocês podem perceber aí. E esse em específico tem o mito babilônico do Enuma Elish. Bem interessante, né? Foi achado, cadê? Foi achado em 1870, eu acredito, e foi só publicado depois da morte dele, né? Agora, o que que seria esse mito? Qual é a história que ele conta, em especial o mito babilônio? Por quê? Se uma vez que o povo judeu foi exilado no cativeiro da Babilônia, no ano de 582, 587, 585 a.C., e esse povo ficou preso dentro dessa cultura na Babilônia, e a Babilônia em si, quanto os sumérios, quanto os cananeus, quanto os egípcios, tinha a sua mitologia da criação, né? Em especial a mitologia da criação, abre aspas, da criação. Então, os críticos entendem que a confecção do Gênesis veio nesse período aí por influência, por dependência literária
do próprio conto do Enuma Elish, né? Pelo próprio Enuma Elish. Mas o que é que esse conto, o que é que esse mito conta que influenciou, né, em alguns pontos essa história do Gênesis aí, da criação do Gênesis e tal. Vamos lá. Se você perceber aí na imagem rapidinho, de uma forma bem rápida, deixa eu ver, uma forma bem tranquila aqui, à direita do seu vídeo, a gente tem um herói babilônico chamado Marduk. E ao lado, nós temos a, a deusa que personifica, que personificava, vamos assim dizer, as águas salgadas, né? Então vamos contar a história bem inicial. No começo de tudo, segundo o mito do Enuma Elish, quando nas alturas significa isso, nós temos um mundo totalmente aquoso, ok? Um mundo sem terra, só com água, tanto as águas da parte do abismo, que a gente vai chamar como a divindade de Apsu. Apsu, que representaria as águas doces. E a outra parte, a outra parte que é um casal, né? A outra parte feminina seria a Tiamat, que representaria, personificaria as águas salgadas. Ok? Um certo dia, eles tiveram filhos e tal, tiveram outros deuses. E em uma descendência, acho que a segunda descendência dos deuses, tem um deus chamado Ea, né? Ou Enki. Eu vou chamar ele como Enki, ok? Depois que a Apsu e a Tiamat tiveram esses deuses. Aqui, peraí, deixa eu só. Peraí, deixa eu ver aqui. Ok, teve um probleminha aqui, mas vamos voltar. Ok. Então, Apsu e Tiamat, Apsu representando as águas doces do abismo e Tiamat representando as águas salgadas, né? A divindade feminina. E aí eles têm os filhos, que são os deuses, e desses deuses aparece um deus chamado Ea ou Enki, que faz muito barulho. Muito barulho. E Apsu, ele fica muito aborrecido com esse barulho, porque ele quer dormir. Tá entendendo? Olha que interessante. E ele não gosta da barulheira que tanto o Enki quanto outros deuses fazem. Então, o Enki, ele lança um feitiço em Apsu, e faz com que ele durma, né? Daí ele mata Apsu, que é representado, que é representado não, que representa a, as águas doces do abismo, e ele se apodera, né, se tornando o rei, né, das águas doces do abismo. Ele toma, né, o reino de Apsu, ok? Lá ele casa com uma mulher chamada Damika, ou melhor, ele se relaciona com ela, e ele tem um filho chamado Marduk, que é o nosso herói babilônio aí, babilônico. E ele sempre achava que o Marduk seria o Marduk ele representaria o sol. E e ele queria que Marduk se tornasse o rei, o grande rei dos deuses e governasse tudo. Só que, como Tiamat não gostou de que Enki tivesse o que ele fez com Apsu, destruiu seu marido, né? E ainda se apoderou do reino dele. Ela junta um exército, né? Governa um exército, uns demônios chamados Xingu, e parte para a matança para destruir a Apsu e Marduk, né? Só que Marduk era um grande herói, um grande herói. O que é que ele faz? Ele sobe, obviamente,
Essa representação aí, em CGI, eu acho que é CGI, é a Tiamat, ela é um ser dragônico, feminino, representando as águas salgadas, né? E ele, o Marduk, que foi filho do, 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 do Enki, vai até ela e destruir, né? Ele destrói a Tiamat e assume todo o poder. A, não havia terra, né? O que é que ele faz? Ele parte o corpo dela em dois, o qual ele faz a terra e os céus, né? Por meio do corpo de Tiamat, com a destruição dela, né? Por meio de Marduk. É esse o herói da Babilônia, ok? Deixa eu ver aqui. Permitir. Eita! Che- Eita. Chegaram um pouco atrasados, chegaram quase no final. Deixa eu ver aqui. Não, você que permitiu. Desde Peraí, cedo que viu? a gente tá aqui. Oxe, não, a gente tava esperando vocês. Deixa eu só fechar O aqui. quê? E a Peraí, viu? gente pedindo para participar. Ô, amor, vem cá. Deixa eu. A gente ficou esperando aqui. Vem cá, vem cá. Os caras dando você. Eu não mandei o link lá no Zap. Era só entrar. Sim, você não tava aceitando. Tava Não. aparecendo mais eles. Fecha aqui o vídeo dela. Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos fechar. Pronto. Bom, eu agora realmente não sei o que eu vou fazer. Porque assim, eu tô gravando, né? Já tá com 22 minutos. É. Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Fabiana, tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Então, Tô lhe ouvindo. eu realmente não sei o que fazer, né? Vou ter que terminar a gravação. Vocês pegam aí, depois a gente conversa um pouco em off, né? Então ele Tá certo. mata a Tiamat, né? Parte o corpo dela, com a parte de cima ele faz o céu, né? O céu, e com a parte de baixo ele faz a terra. Agora só que ficou os demônios, né? Que ela tinha chamado para lutar contra ele, já que ela tinha perdido o marido, né? E Sim. ele, olha só que interessante, como é que ele faz a terra, né? A terra não, desculpa. Como é que ele faz os seres humanos na mitologia babilônica? Ele corta as artérias do demônio Xingu, que trabalhava para Tiamat, pega o sangue dele, joga na terra E e aí? aí formam-se os seres humanos, ok? Essa esse é a narrativa mitológica da criação dos céus e da terra e dos seres humanos, de acordo com o mito Enuma-Elish da Babilônia, ok? A gente teve um probleminha aqui. Só que, assim, para piorar ainda, para piorar a bronca ainda, que os críticos eles dizem o seguinte, tá bom, já que, tá bom não, né? Eles falam que há essa dependência literária de todo o Antigo Testamento, em especial o Pentateuco, desse mito babilônio. E ainda por cima há contradições no capítulo 1 e capítulo 2. Porque, veja, se no capítulo 1 eu tenho. Se fosse. Eles pensam, tá? Eu não acredito assim, não. Eles pensam o seguinte: se o autor da Bíblia fosse uma pessoa só, ele não teria escrito o capítulo 1 como ele escreveu o capítulo 2. Porque há diferenças, há contradições. No capítulo 1, a criação é simultânea do casal. Deus cria o céu e a terra e tudo no que neles há, antes do homem. Deus cria o homem à sua imagem. Aí continua: toda a erva e toda a árvore seriam comestíveis.
No sétimo dia, Deus descansa. Ao homem é dado domínio sobre a criação. No capítulo 2 é completamente diferente do capítulo 1. Deus cria o homem e depois a mulher. Deus cria o homem e depois enche a terra com plantas e animais. O homem é feito do pó da terra e a mulher da costela do homem. Deus cria a árvore do bem e do mal, né? Ele tinha falado que não era para ninguém comer, né? Toda erva seria comestível. Menos Deus criava do bem e do mal, mas ele proíbe de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá ao homem domínio sobre o jardim, menos a árvore proibida. É exatamente isso aqui, né? A árvore proibida. Então, há essas contradições, segundo os críticos, e de início, realmente, há uma diferença de estrutura, né? E para piorar, o capítulo 1, todas as vezes quando você lê na Bíblia o capítulo 1 e aparecer Deus, é uma palavrinha em hebraica chamada Yahweh, ou melhor, desculpa, Elohim. Elohim. No capítulo 2, todas as vezes que aparecer Deus, na verdade aparece Senhor, a tradução, é o tetagrama, né? O Y, o H e o WH. Então, peraí. Aí eles concluem. O autor usou um nome no capítulo 1 para Deus. No capítulo 2 ele usou outro nome. Se é o mesmo autor escrevendo essa narrativa, por que ele não manteve o mesmo nome de Deus? Além das contradições, né? Além dessa mudança de nomenclatura em relação a Deus, na Bíblia tá o capítulo 1 traduzido como Deus e no capítulo 2 traduzido como Senhor, né? Não faz muita diferença na tradução, mas no original faz. No original são palavras diferentes. Aí eles concluem, né? Eles concluem que é o seguinte: uma vez, de novo, que os israelitas foram para o cativeiro da Babilônia, ficaram ali. Claro que eles mantiveram muito da sua cultura, só que eles foram influenciados tanto na parte cultural quanto na parte de compor a sua teologia da criação. Então, esse seria o ponto que tornaria para esses autores, né, o Gênesis, né, o Moisés, a criação dos céus e da terra como representada na Bíblia, uma mitologia como qualquer outra. Então, para eles é tudo mito, faz parte da cultura e tal, nada verdadeiro, como a gente viu, apesar que há discordância sobre isso, né? Então, eu estou apresentando aqui como os críticos pensam. Infelizmente, tem muito pastor que pensa assim. Eu não sei como é que ele vai conciliar. Muito pastor não, muito líder. Vou usar melhor para fazer uma abrangência melhor. Então, assim, eu não sei como ele vai conciliar a, o relato da criação ser mitológico com a fé dele em Jesus, porque eu vou mostrar, provavelmente no segundo estudo, esse estudo é um estudo dividido em duas partes. Se você não crê ah, no, 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 se você não crê na literalidade dos capítulos do Gênesis em geral, toda a Bíblia cai por terra. Toda a história cai por terra. E o pior, né? É, Jesus. Aí a gente também teria que ver se Jesus é real, né? Da história do falando. Ele interpretou os capítulos 1 e 2, interpretou Moisés literalmente. Será que ele errou? Paulo também. Então, é um problema muito grave que os críticos levantam, a academia levanta. É um argumento, razoavelmente, um argumento forte, né? Eu não acredito, vou dar todos os contra-argumentos dos argumentos que foi mostrado até aqui. Eu não sei se tá ficando, se alguém tá me ouvindo aí, dá para me ouvir aí. É, Fabiana Otânia, vocês entenderam? Tem alguma pergunta até aqui? A irmã pegou o carro andando, mas a gente pode recapitular depois. Alguém pode falar alguma coisa? Sim, Tiago, a gente estava Vou falar.
Tá dando para ouvir? Tá dando pra ouvir? Tô escutando. É que eu já tô terminando, aí Pronto. tô só conversando, mas a gente conversa Isso. depois É, em off. a gente pegou o bonde andando, mas a gente estava estudando aqui, né? Vendo algumas coisas, né? Coisas coerentes e não coerentes, né? Quanto a essa comparação. Eu não diria plágio, mas uma semelhança com o Gênesis tem uma semelhança com as histórias, os mitos, né? Dos povos mais antigos, antes do cristianismo, antes de Cristo, e, enfim. Tudo que a gente aprende hoje, tudo que a gente tem de conceito sobre Deus, tudo que a gente já escutou. Baixa aí, irmão, desliga o teu microfone. Tudo que a gente já teve né, sobre Deus está dentro de nós. E isso não vai interferir na minha fé, porque eu sei que Deus é Deus, ele pode criar do nada tudo que hoje a gente sabe e que hoje existe, né? Um certo pensador, filósofo, disse: se eu penso, logo existo, né? Uhum. E eu digo hoje que se eu penso, eu existo porque Deus existe. Tudo isso foi criado por Deus. E agora, na nossa concepção, é que cria modelos, formas, para dizer, Deus criou assim e assim. Porque Deus ele pode ter criado todas as coisas num momento só, num só sopro, numa só Isso. palavra. Aham. Isso aí já é uma das diferenças já dos mitos. Nós vamos mostrar as diferenças. Tem muitas semelhanças, mas tem muitas diferenças que eu tô mostrando. Tem muita É porque diferença. assim, no começo eu falei, né? E o pessoal que vai assistir depois, estudar, isso é um argumento acadêmico. Esse argumento ele é mostrado e ensinado e muitas pessoas, muitos líderes que deveriam estudar para contra-argumentar e explicar melhor o que se passa em relação a isso, não fazem. Assim, é terrível, porque eu me proponho aqui a fazer a mostrar como a academia pensa. Eu não acredito nada, e a gente vai ver que tem muitas falhas do que tudo foi mostrado. E uma das falhas, a gente vai pensar sobre isso aí. Uma das falhas, olha só que interessante, eu vou só mostrar o slide. É o último slide. É, o último slide. O que que vocês acham disso aí? Uma das falhas dos críticos, que eles se fazem de cegos, ou eles são muito bobinhos, que não perceberam, mas eu acho que eles se fazem de cegos. Esse slide mostra uma das falhas principais nessa argumentação de plágio ou dependência literária. Vocês mataram, sim ou não? Não é no escrito, que você está perguntando? É. Todo o argumento que eu dei Moisés foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. É isso? Tornou-se poderoso nas palavras e nas obras. Acendeu uma nas lâmpada, obras. não? Não acendeu nenhuma lâmpada, não? Eu acho que a senhora não pegou, não. Ah, Moisés foi guiado por Deus. Então, porque assim, eu acho que a senhora não pegou essa parte que eu falei, porque Não. os críticos, eles entendem, né? A academia liberal e muitos conservadores, eles entendem que toda a dependência literária, tanto do Pentateuco, em especial do Gênesis, ela se deu dentro do contexto do exílio babilônico. Quando o povo hebreu barra israelita foi deportado, né, para o exílio no ano 582, ok? Então toda a dependência, eles dizem que foi lá que foi escrito todo o Pentateuco, né? Há algumas, não, isso não procede, isso não procede. Mas enfim, claro que há alguns fechamentos do documento, segundo alguns estudiosos conservadores, que
Houve sim a fechação, mas não todo o Pentateuco. Então é isso que eu vou mostrar no próximo vídeo. Só que tem um problema. Só que tem um problema muito grave aí. Muito grave, Tem a né? oralidade também, né? Oi? Existe a oralidade daquele povo. Não, o problema tá aí. Antes de ser escrita. Eu vou explicar à senhora o que é o problema. Moisés foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se Uhum. poderoso nas palavras e nas obras. Se o Pentateuco foi escrito por Moisés, como a gente entende quando Deus ordena que ele escreve, que ele fala, não é da cultura babilônia. Não é. Não há dependência da cultura babilônica. Moisés está escrevendo para o povo egípcio, para os hebreus que estavam dentro do Egito. Não é da Entendi. cultura babilônia. Não é. Não é, não é. E aí, todo o Pentateuco, em especial o livro de Êxodo, ele tem uma roupagem egípcia. Tanto na mitologia, como eles dizem, quanto nas palavras, quanto na forma, nos contra-argumentos que Moisés está tentando mostrar que Deus é o verdadeiro Deus. E não na cultura babilônica. Há um erro. O Rodrigo Silva fala uma coisa muito interessante. Ele fala: há um erro de metodologia. Ou eles estão errando, ou eles escondem os olhos para essa parte egípcia. Eu tenho que olhar o Pentateuco com a roupagem egípcia, não sumeriana e muito menos babilônica. Muito menos. E é aí, opa, se esse lado procede, que é uma das respostas de linha conservadora, e eu acredito nela 100%, 100%, não tem nada a ver de dependência literária na Babilônia. Nada a ver. Nada a ver mesmo. Tá entendendo? Então, Sim. no próximo vídeo, eu vou mostrar as diferenças da narrativa realmente do Gênesis em relação ao. A gente tava falando da parte da Babilônia, né? Em relação ao mito babilônico, e eu vou explicar por que que Moisés. Por que que o Moisés, os autores. Claro que houve autores que terminaram o Pentateuco sem Moisés, porque ele morreu. Isso aí é óbvio, né? Mas Uhum. o Pentateuco em si, ele tem uma roupagem e ele também tem uma influência egípcia. Eu não posso dizer que não tem, Sim. porque há essa influência, né? Não é que Deus estivesse concordando com as coisas que tem lá, né? Moisés fala uma parte ele fala uma parte para riscar o nome dele, né? Ele fala, isso aí é um costume egípcio. Essa parte de riscar o nome é um costume egípcio e tal. Então, ele tá muito mergulhado na cultura egípcia. Só que os críticos falam que toda a mitologia plagiada, né, no Gênesis, ela vem da Babilônia. E não é. E não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Então, é um argumento assim muito interessante. Você consegue ter uma Uhum. fundamentação, tem até uma lógica, mas se o Pentateuco ele foi escrito por um autor, Moisés, né? E o povo hebreu passou a maioria do tempo dentro de uma outra cultura egípcia, é lógico que ele vai ter que ser escrito dentro de uma roupagem egípcia e não babilônica e muito menos suméria e tal. Então a gente tem que olhar para essa cultura e não para a cultura da Babilônia. Sim, a cultura que está errada, né? E, sim, além assim, quando Moisés escreve o Gênesis, eu entendo, ele tá mostrando, um dos objetivos, ele tá mostrando como é que o Deus verdadeiro, como o Deus verdadeiro realmente é, como ele faz, né? E aí nós vamos ver que Deus cria do nada, né? Todas as culturas mitológicas, né? A cananeia, a sumeriana, a babilônica e a egípcia, eles fazem, eles não criam a partir do nada. E todas elas são politeístas. Então há essa diferença. Se É. plagiou, por que que não plagiou esses elementos? Né? Porque foi cortado. Tá entendendo? Então é Eu acho, eu incrível. acho que eles plagiaram de Moisés, não? Não, na verdade não, porque aí é que tá o problema, e aí é um ponto forte que deles. Porque na Babilônia,
vamos pensar o seguinte: na Babilônia, o 582 foi o cativeiro da Babilônia. 582 a 587, como eu já havia falado. Lá já existia o mito de Marduk, que eu acabei de contar, acho que vocês não viram, não. Né? O herói Marduk. babilônico. Marduk É, é um nome muito parecido com Mardoqueu. Olha só que interessante. é. Não sei se vocês lembram. Já era antes. Aham. Já era antes porque eles entendem que a confecção do Gênesis foi na Babilônia. Mas o mito já existia antes, o sumeriano antes ainda, né? Então o que que eles fazem? Ah, eles copiaram. Copiaram, copiaram. Só que não é por aí. Por que que não é por aí? Porque vamos ver que há muitas diferenças e tem estudiosos dentro dessas culturas, né? Que estudam só essas culturas. E gente que não é nem crente. Eles falam, não tem como copiar. Porque se fosse uma cópia, eles teriam que manter todos os padrões principais. E os padrões principais são diferentes demais. Deus o Deus bíblico, ele é um Deus monoteísta, ele cria a partir do nada, né? Nas mitologias, a criação do ser humano é simplesmente para uma vaidade, porque na Babilônia mesmo seria para que os seres humanos fizessem os trabalhos dos deuses, porque os deuses estavam cansados. Então, assim, há muita disparidade, há muita diferença, muitos contrastes, ok? Então, É do nosso Deus. vou mostrar esses detalhes, essas diferenças com muito mais detalhes no próximo sábado, né? Porque esse estudo, eu levantei só um muro acadêmico crítico que não crê na Bíblia. E, infelizmente, tem muito líder, né? Você aí que é líder aí, ah, e acredita nisso aí, assim, realmente é grave, porque eu não sei como é que você vai conciliar o resto da Bíblia com o que os críticos dizem, né? Eu não. Se o Pentateuco ele é uma mitologia como qualquer outra, o resto da Bíblia, para mim, ela não serve para nada. Ela é só um livro cultural, só um livro cultural e tal. E não é bem assim, não é bem assim. E quando a gente lê Atos 7:22, a gente percebe que Moisés foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso nas palavras e nas obras. Então deu um bug agora. Se ele foi ensinado com tudo que os egípcios tinham, com toda essa sabedoria, e ele escreveu o Pentateuco, eu não posso olhar para a cultura babilônia. Eu não posso olhar. Tá errado, o meu norte tá errado. Ele vai escrever, né? Até com uma certa influência, eu confesso, porque há uma certa influência dentro de uma cultura, é óbvio. Mas ele vai escrever dentro da cultura egípcia, ok? Então, eu tô encerrando aqui o vídeo. Se tu tem alguma uma pergunta a mais, próximo sábado eu vou fazer o vídeo, vou fazer a live, argumentando essas diferenças e mostrando por que o relato bíblico ele é literal e ele não é um mito como qualquer outro. Apesar que a gente viu algumas diferenças de mito, né? Mito é, é algo. Sim, uma outra coisa interessante. Se, volta aqui um pouquinho. Se todos os povos, os cananeus, os assírios, os babilônios, os egípcios, eles contam a história de um casal, eles contam a história da criação, a cosmogonia, e eles contam também um grande dilúvio, parece que eles fazem referência a um acontecimento comum a todos. Não parece ser algo inventado, ok? Inventado. Mas enfim, isso vai ficar para um próximo vídeo para a gente conversar sobre isso aí. Alguma pergunta a mais, pessoal? Ok? A Então gente vou vai estar finalizar. por aí no sábado. Ok, então vou finalizar aqui a mitos da criação. Em especial, a gente está falando sobre a criação, né? Eu falei um pouco do dilúvio e tal, mas também é comum a esses mitos, essa narrativa do dilúvio. Então, a Bíblia é cópia de mitos antigos? Se ou não, eu levantei a argumentação, o raciocínio dos críticos em relação ao texto bíblico, ok? Agora, eu vou levantar no próximo vídeo
a linha que eu entendo ser a correta, obviamente, para mim, e a linha que vai contra-argumentar os críticos, que a gente já falou já um pouco já, as diferenças, e uma vez que há essas diferenças, segundo autores que não são cristãos, eles dizem não pode haver essa dependência literária, né? E uma vez que o mito, ou melhor, Moisés, ele é o autor do Gênesis, né? Eu tenho que ver pelo óculos egípcio e não pelo óculos da Babilônia. E a diferença do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 2, com várias diferenças e também com um nome de Deus diferente para um capítulo, cada um para um capítulo, né? Parece ser autores diferentes, os críticos vão dizer, né? Não é bem assim, não. Isso faz parte da estrutura literária da estrutura literária egípcia. Simplesmente isso. Próximo vídeo a gente conversa mais. Ok? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários a sugestão e espero que você tenha entendido, né? Esse assunto que é muito, muito delicado. Um abraço, fique na Complexo. paz, viu? Complexo. Fique na paz, viu? Tá certo, tá Beijão. certo. Tchau.